Fala galera, tudo bem? Aqui é Vitor Augusto. Vim trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma resenha da rodada aqui. O futebol brasileiro foi movimentado de sábado e domingo, né? Trouxe alguns jogos específicos para a gente fazer uma análise e trazer o que aconteceu ali. Então se inscreve no canal se você não se inscreveu e dá um joinha no final se você gostou do vídeo, tá? Compartilha com os amigos que a gente vai crescendo, vai criando mais conteúdo, vai conseguir postar mais dias, então ajuda bastante a gente. Vou começar pelo sábado. O Santos jogou com o Amazonas lá na Amazônia. O Santos vinha de 3 vitórias, né? Na Série B, estava invicto, com 100% de aproveitamento. E o Amazonas buscava a sua primeira vitória no campeonato, na história, porque o Amazonas nunca tinha jogado uma Série B. E o Amazonas conseguiu vencer o Santos com um gol, um golaço, inclusive, né? Ainda no primeiro tempo. E eu vim trazer alguns pontos aqui de destaque, tanto do Amazonas quanto do Santos. Então o Amazonas, ele fez o que basicamente toda a Série B vai fazer contra o Santos. Uma solidez defensiva e apostando em contra-ataques bem encaixados e aproveitar a bola que tiver. O Amazonas foi feliz na estratégia, conseguiu vencer o Santos, aproveitou que o Santos não estava num dia inspirado, fechou a casinha e conseguiu segurar o resultado até o final. Por sua vez, o Santos mostrou muita desconcentração, jogadores individualmente muito mal tecnicamente, né? A gente viu o Alex que não tinha jogado muito mal, Morelos não consegue desempenhar um bom papel no Santos há muitos jogos, né? Juliano apagado, e se ele tá apagado, o meio-campo não funciona direito, junto do João Schmidt e do Diego Pituca. Então foi uma partida muito ruim do Santos. Os jogadores não estavam bem encaixados, não tiveram atitude para vencer o jogo. E o Santos já vinha tendo esse problema em inícios de jogos, porém, contra o Amazonas foi o jogo inteiro. O Santos precisa se policiar, porque na Série B você precisa, no mínimo, para um time que está com um time mais qualificado, que é o Santos, né? Que trouxe algumas contratações importantes para a Série B, no mínimo você tem que conseguir fazer o feijão com arroz. Eu vou falar desse feijão com arroz em outro jogo aqui. Para o Santos, o feijão com arroz é o mínimo, porque com os jogadores de técnica e fazendo feijão com arroz, os resultados vão se encontrar. Precisa dessa atitude de saber que precisa construir o resultado, ficar concentrado o jogo inteiro. Se não estiver assim, o Santos vai encontrar dificuldades para ser campeão. E a Série B é traiçoeira, precisa tomar cuidado porque em uma rodada final, em alguma situação, pode se virar um Cruzeiro e ficar anos na Série B. E aí é loucura para um time da história do Santos, né? Seria loucura para o Cruzeiro, para o Santos, então, nem se fale, né? E sobre o Morelos, que eu falei que ele estava mal, o Furt faz muita falta nesse ataque do Santos. Ele é uma referência que é mais fácil de ser encontrada pelo pivô, pela movimentação dentro da área, tá? Dentro da área o Furt, ele se coloca muito bem. Então, pro Santos, que não é um time de muita velocidade, mas sim de jogadas bem trabalhadas, de tabelas, o Furt é muito importante e vem fazendo falta. Ele está machucado, né? Vamos ver quando ele retorna. Ele está sentindo dores, mas não existe uma previsão certa para quando ele estará 100%. Vamos aguardar o departamento médico do Santos dar uma posição mais concreta, né? E vamos subir da Série B para a Série A. Vamos começar falando do Flamengo e Corinthians, que aconteceu no sábado também. Vamos começar pelo Flamengo, que venceu o jogo, né, por 2-0. O Flamengo vinha de uma inconstância imensa com o Tite, né? Fora de campo o time vem sendo muito cobrado pela torcida. E por fim, no momento do jogo, parece que o Tite encontrou uma boa solução, pelo menos para o jogo contra o Corinthians. O Flamengo se postou muito bem, abafou o Corinthians com Cebolinha na esquerda, Gerson aberto pela direita, né? E o Lohan pelo meio. Grande jogo do Lohan, na minha visão, tá? Não foi nada assim brilhante a atuação do Flamengo, mas foi um time que correu, se doou para vencer o jogo. Obrigou o Carlos Miguel a fazer grandes defesas e em uma bola o Pedro conseguiu achar o primeiro gol ali, que deu uma tranquilizada para a proposta que o Flamengo tinha. Então, quando você propõe muito jogo e não sai com gol, é difícil manter essa pegada. Quando sai um gol, aí já dá uma tranquilizada. E o Pedro, que para mim merecia uma vaga na seleção brasileira, limpou o Félix Torres, né? E fez um belo gol pro Flamengo numa falha que o Carlos Miguel teve, né? Era um chute defensável.
Porém, a postura do Flamengo agradou bastante. Acredito que se eles manterem uma constância, irem evoluindo, se encontrando dentro de campo, o Flamengo vai evoluir sim. Era isso que a gente vinha falando no vídeo anterior. O Flamengo consegue evoluir, só precisa ser constante. Os jogadores e a comissão técnica precisam querer se encontrar sempre. E aí o Flamengo vai deslanchar, provavelmente vai brigar por títulos até o final da temporada, né? Sobre o Corinthians, Carlos Miguel é um personagem interessante, porque ele vem fazendo grandes defesas, né? E ele falhou no gol do Flamengo, né? O primeiro gol. Normal, né? Para um goleiro, tá sempre apto a falhar. E esse é um problema do Corinthians. Entrou com uma postura tão defensiva que o goleiro fica muito pressionado. É chute de todos os lados, ele tem que fazer milagre para a esquerda, milagre para a direita. Fica difícil mesmo para o goleiro. Uma hora ele vai falhar. E muitas vezes o Cássio mesmo sofria com isso. Era tão bombardeado, fazia as grandes defesas, porém em algum momento ele acabava sofrendo gol, e às vezes um deslize, um escorregão, ele era criticado por isso, mas é complicado, né? A postura do Corinthians atrapalha defensivamente o goleiro. Ele é todos os goleiros do Corinthians vêm sendo os personagens principais dos jogos. Então isso é de observância. A postura do Corinthians, e pelo jogo de sábado, eu vi uma postura muito pobre do Corinthians. Um time sem soluções ofensivas, teve que se propor a fechar a casinha lá atrás desde o início, e mesmo assim não conseguiu tirar uma bafa do Flamengo. Então assim, não é terra arrasada. Acho que é uma derrota que o Corinthians pode usar a seu favor, para se tornar um time mais cascudo, para conseguir encontrar soluções dentro de campo, ver o que não funcionou e testar numa próxima rodada o que pode funcionar. Acredito que o Corinthians tem margem para encaixar o time. A gente vê no Brasileirão, nos últimos anos, times que fizeram boas campanhas com um elenco não tão recheado de craques. Acredito que o Corinthians pode ser um desses times, mas precisa ter vontade e coragem para jogar, principalmente. Por fim, eu queria falar sobre Atlético Paranaense e Palmeiras, né, na Arena Barueri. Palmeiras novamente jogando fora da sua casa principal, né, por motivo de show. E acredito que não é desculpa o gramado, mas a gente vê que o Palmeiras já não vem desempenhando um grande futebol. O Palmeiras, ele sabe fazer muito bem o feijão com arroz, que eu havia comentado. Ele é constante em fazer pelo menos o feijão com arroz. Isso garante muitas vitórias para o Palmeiras, que às vezes mesmo sem estar inspirado, num jogo contra um time sem tanta qualidade, sem tantas opções ali ofensivas, o Palmeiras em uma bola, por fazer o feijão com arroz, consegue encontrar um gol, consegue fazer uma pressão e sair com a vitória. Mas assim, quando você encontra um time que está capacitado como o Atlético Paranaense, que tem um goleiro como o Bento, de seleção brasileira, que entra inspirado no jogo, só o feijão com arroz não é suficiente para vencer. É preciso, em jogos como este, ter um pouco mais de atitude, ter um pouco mais de doação. Jogadores como Endrick e Rafael Veiga chamaram a responsabilidade. O Abel, ele faz muito bem a parte tática, mas por muitas vezes são jogadores que têm que desempenhar um pouco melhor. Óbvio, não dá para jogar, ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em todos os jogos. Mas o Palmeiras está lá porque esses jogadores, está lá em cima porque esses jogadores chamaram essa responsabilidade em momentos passados. Então a cobrança é super normal. É normal que o Rafael Veiga, que alcançou a seleção brasileira, seja cobrado. Um Endrick, que foi vendido por 400 milhões para o Real Madrid, seja cobrado. Então o Palmeiras, ele é muito bem estruturado, mas precisa começar a achar novas soluções, até pela saída do Endrick, para conseguir ganhar esses jogos mais difíceis, né? Mais cascudos, sem depender do seu feijão com arroz. E queria destacar também a postura do Atlético Paranaense ontem. A vitória foi do Atlético Paranaense, não foi o Palmeiras que perdeu. O Cuca armou um jogo interessantíssimo para o Atlético. O Atlético tinha uma postura compacta entre as suas linhas e aproveitou muito bem as saídas de jogo, as saídas de contra-ataque, o trabalho de bola com o Zapelli no meio, né? O Pablo, inspirado ontem, achou o primeiro... Achou não, né? O Endrick havia sofrido o pênalti claríssimo, inclusive. Rafael Veiga perdeu o pênalti. E na jogada seguinte, de falta, numa falta boba do Endrick, o Atlético Paranaense abriu o placar em uma cobrança desviada, né? Mas já merecia, ao meu ver,
o primeiro gol. E no segundo tempo, o Atlético Paranaense veio com uma postura inteligentíssima, de não se trancar lá atrás, mas ter uma postura compacta ainda e aproveitar os contra-ataques. E foi assim que saiu o segundo gol, que cravou a vitória do Atlético Paranaense. Quero destacar também, o Bento fez grandes defesas. Muita gente pedia o Everton, pedia outros goleiros na seleção, mas para mim o Bento está servindo muito bem. A gente vai falar de seleção brasileira em algum outro momento, tá? Não vou fazer no vídeo de hoje para não ficar mais longo, mas quero falar sobre os convocados, sobre o que esperar pela Copa América. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por fim, acredito que vale destacar que o Santos não é mais líder, né, do Brasileirão da Série B. O Sport continua 100% com 4 vitórias e o Santos fica na terceira posição. Na Série A, Bahia e Atlético Paranaense lideram, né? O Atlético Paranaense está na frente pelos critérios de desempate e o Bahia desempenhou muito bem. O Vasco ganhou do Vitória em casa, né, em São Januário, deu uma respirada, né, saiu lá de baixo. Vamos ver se dá uma tranquilizada. A gente já vai falar do Vasco com mais detalhes em outras oportunidades. E o Vitória, em 5 jogos, nenhuma vitória, né, 4 derrotas e 1 empate. Vamos ver se o Vitória se recupera, mas não vem apresentando um bom futebol. Todo mundo é expulso em algum jogo. Então, foi expulso contra o São Paulo, foi expulso contra o Vasco. É de se observar a postura mental, né, do Vitória. Vamos ver como fica para os próximos jogos. E a gente vai acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O Atlético Mineiro, como eu homenageei aqui, fez uma linda festa, né, no treino aberto, né, e para ajudar o Rio Grande do Sul com mantimentos. E a gente está aguardando uma posição da CBF para ver o que acontece. Tem clubes se posicionando a favor da paralisação de algumas rodadas do Brasileirão e outros que o campeonato continue. Vamos acompanhando de perto. É uma decisão muito delicada, né? Envolve muita gente, envolve muita coisa aqui dentro do nosso futebol. Vamos aguardando e a gente vai se atualizando junto, tá bom? Muito obrigado, não esquece do like se você gostou do vídeo. Até uma próxima, pessoal. Um beijo!